Quantas noites você já passou olhando para o teto, repetindo a mesma oração, esperando algo que nunca chegou? Quantas vezes você gritou por dentro: Deus, me responde, e o que voltou foi só o eco do seu próprio silêncio? Eu preciso te dizer uma coisa que vai incomodar. E se o céu nunca tiver fechado, e se a resposta sempre tiver estado lá, e o problema for que, em algum momento, você parou de escutar? Eu sei que é mais fácil viver com a ideia de que Deus está calado do que admitir para si mesmo que talvez você é que desligou o ouvido. A gente reza, pede, espera um sinal, uma palavra clara, um trovão que resolva tudo de uma vez. E quando esse trovão não vem do jeito que a gente imaginou, a conclusão é rápida demais. Deus sumiu. Mas será que sumiu mesmo? Ou será que você está tão cheio de ruído, tão ocupado, tão ansioso pela resposta que queria, que esqueceu como Deus realmente costuma falar? Porque normalmente a gente espera o trovão e ignora o sussurro. E isso que eu vou te mostrar agora não é para te jogar em culpa. É para te levar a um lugar que você talvez esteja evitando há muito tempo. Examinar se o silêncio está no céu ou dentro de você. Fica comigo até o final, porque isso pode mudar completamente a forma como você ora a partir de hoje. Porque tem uma cena no Antigo Testamento que sempre me confronta quando eu leio. Elias está no deserto, destruído, achando que está sozinho, e Deus manda um vento forte, um terremoto, um fogo, e em nenhum desses Deus fala. E depois vem uma brisa suave, e é ali, num sussurro, que a voz aparece. Repara na lição. Deus não estava ausente nos eventos grandes, ele simplesmente escolheu não falar ali. E quando a fala vem pequena, quase imperceptível, do tipo que só escuta quem está em silêncio de verdade, não em silêncio de boca, mas em silêncio de mente, de agenda, de pressa. E hoje, sinceramente, quem é que vive assim? Quem é que para de verdade, sem celular, sem distração, sem 1000 pensamentos brigando por espaço, só para escutar? Porque a gente vive numa época de ruído constante. Notificação, notícia, comparação, ansiedade, lista de tarefas, e no meio disso tudo, a gente ainda espera que a voz de Deus grite mais alto que tudo isso para conseguir ser ouvida. Só que não é assim que normalmente funciona. A palavra de Deus, na maior parte das vezes, não compete em volume com o mundo, ela exige que você abaixe o volume do mundo para conseguir escutar ela. E se você não abaixa, não é Deus que ficou quieto, é você que nunca desligou o ruído. Tem outra coisa que eu preciso te dizer com cuidado, porque pode incomodar. Será que você está realmente buscando a voz de Deus ou só está buscando confirmação para a decisão que você já tomou? Porque isso é mais comum do que parece. A pessoa já decidiu o que vai fazer, já escolheu o caminho, e só está esperando um sinal qualquer que pareça confirmar aquilo que ela já quer. E quando esse sinal não aparece do jeito que ela esperava, ela conclui que Deus está calado, quando na verdade Deus pode estar falando o tempo inteiro, só que falando o contrário do que ela queria ouvir, e por isso ela escolhe não escutar. Isso não é silêncio de Deus, isso é surdez seletiva. E aqui entra uma palavra que mexe comigo. Está escrito que o povo de Israel tinha ouvidos, mas não ouvia, tinha olhos, mas não via. Não porque eles eram incapazes fisicamente, mas porque o coração deles estava endurecido. Repara que o problema nunca foi a ausência de revelação. A revelação estava ali, na frente deles, todos os dias. O problema era a condição do coração que recebia aquilo. E talvez seja exatamente isso que aconteça com muita gente hoje. Não é que Deus parou de falar pela palavra, pela consciência, pelas circunstâncias, por uma conversa, por um conselho que você ouviu e ignorou. É que o coração que devia receber essa fala está tão ocupado, tão na defensiva, tão fechado para qualquer coisa que confronte, que a mensagem simplesmente não entra. Outro ponto sério é isso. Muita gente confunde quietude de Deus com ausência de Deus. São coisas completamente diferentes.
Deus pode estar em total silêncio quanto a uma resposta específica que você quer e ainda assim estar absolutamente presente, trabalhando, sustentando, agindo de um jeito que você não está enxergando porque está focado só naquilo que pediu. Já parou para pensar que talvez Deus não esteja calado sobre a sua pergunta? Ele só está te respondendo numa direção que você não esperava e por isso não reconhece como resposta. A gente quer que Deus fale exatamente da forma que a gente imaginou e quando ele fala de outro jeito, através de uma porta que se fecha, de uma pessoa que aparece, de uma inquietação que não passa, a gente não reconhece aquilo como voz, porque não veio embrulhada do jeito que a gente esperava. E tem uma palavra de Tiago que encaixa exatamente aqui. Ele diz que quem ouve a palavra e não a pratica é como alguém que olha no espelho, vê o próprio rosto e logo depois esquece como era. Isso descreve muito bem o que acontece com a voz de Deus na vida de muita gente. Ela chega, ela toca, até emociona em alguns momentos, mas não fica. Não produz mudança real porque a pessoa não fez nada com aquilo que ouviu. E se você nunca pratica o que já ouviu, é natural que comece a sentir que não está ouvindo mais nada, porque a parte que devia transformar sua vida simplesmente escorreu, como água na mão. Agora, eu preciso trazer um cuidado importante aqui, porque existe uma diferença enorme entre o silêncio que é resultado de coração endurecido e o silêncio que faz parte do amadurecimento da fé. Porque tem temporadas em que Deus realmente parece quieto, não porque você pecou, não porque você é surdo espiritualmente, mas porque Ele está te ensinando a confiar sem depender de sinal constante. Job passou por isso. Os salmos estão cheios disso. Até quando, Senhor, vais te esquecer de mim? Esse tipo de clamor é legítimo, faz parte da caminhada. Então não confunda essa temporada de espera com rebeldia espiritual. A questão que esse vídeo levanta não é para todo silêncio, é especificamente para aquele silêncio que nasce porque você parou de buscar de verdade, parou de obedecer o que já sabia, parou de se aquietar o suficiente para escutar. E talvez agora seja a hora de olhar para alguns sinais concretos, porque é fácil falar de forma genérica, mas o exame precisa ser honesto. Um dos primeiros sinais é esse. Você ora, mas não espera a resposta de verdade, já sai da oração planejando do mesmo jeito que entrou. Isso revela que a oração virou hábito, não comunicação real. Outro sinal é quando você só reconhece a voz de Deus quando ela concorda com o que você já queria fazer. Se ela contraria, você logo desconfia, racionaliza ou simplesmente ignora. Outro sinal, talvez o mais sutil de todos, é o excesso de ruído voluntário. Você enche cada minuto de som, de tela, de conversa, de distração e depois reclama que não escuta a voz de Deus, mas nunca dá silêncio suficiente para ela ser ouvida. E o último sinal, talvez o mais doloroso, é quando você já recebeu a resposta, através da consciência, de um conselho, de uma circunstância clara, e escolheu não obedecer, e agora vive perguntando por que Deus está calado, quando na verdade a última coisa que ele falou ainda está esperando obediência. Esses sinais não são para te jogar em desespero, são para te trazer de volta a um exame honesto. Porque existe uma diferença enorme entre convicção e condenação. Convicção te chama para mais perto, condenação te empurra para mais longe. Se esse vídeo está incomodando você agora, isso já é, em si, um sinal de que talvez o silêncio não esteja onde você pensava. E eu quero te lembrar de uma coisa importante. Você não precisa de um trovão para saber que Deus está presente. Às vezes o sussurro já está aí, na inquietação que não te deixa em paz com aquela atitude errada, na palavra que tocou você nesse exato momento, na consciência que pesa quando você ignora o que sabe que é certo. Talvez Deus nunca tenha parado de falar. Talvez Ele só esteja esperando que você desligue o ruído por tempo suficiente para escutar de novo. Se essa mensagem tocou você de algum jeito,
considera se inscrever no canal para fortalecer esse trabalho e ajudar essa palavra a alcançar mais gente. E se você sentiu que isso pode despertar alguém que você conhece, compartilha com essa pessoa. Às vezes uma mensagem simples é o sussurro que faltava para alguém parar e escutar de novo. E eu quero te perguntar uma coisa. Na sua vida hoje, o silêncio está no céu ou está em você? Se quiser, me responde nos comentários, eu vou ler. Fica com Deus e estamos juntos com Cristo.